A Igreja do Brasil, no início do mês de maio, viveu 2 importantes momentos: a 48ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil e o 16º Congresso Eucarístico Nacional. Os 2 eventos, realizados em Brasília, discutiram temas importantes para toda a sociedade. Dom Paulo Mendes Peixoto, bispo diocesano de São José do Rio Preto, nos fala agora quais foram estes temas. Primeiro eu digo que foi uma alegria muito grande participar de mais esta Assembleia Geral da CNBB, 48ª, que desta vez aconteceu em Brasília. Normalmente as assembleias eram em Itaici, São Paulo, em Indaiatuba, São Paulo, perto de Campinas, e agora saímos de Itaici, fomos para Brasília, justamente pelo fato do Congresso Eucarístico ser celebrado em Brasília e para que os bispos todos estivessem também participando do Congresso. A Assembleia, então, foi transferida lá para Brasília. No ano que vem, ela não volta para Itaici, mas vai acontecer na cidade de Aparecida. A partir do ano que vem, então, lá será a sede desta Assembleia Geral. Agora, a Assembleia, como todas as outras, é cheia de muitos assuntos. Primeiro, é um momento assim, importante de acolhida, né? Uma acolhida muito fraterna, um momento assim, de entrosamento entre os bispos, de diálogo, etc. Depois, quando começa propriamente a Assembleia, são apresentados temas. Há normalmente uma pauta já prevista, que normalmente ela é aprovada no início da Assembleia. Neste ano, dentro da nossa pauta, o tema principal era a Palavra de Deus. Formar discípulos missionários a partir da Palavra de Deus. E tivemos um longo texto, grandes discussões, e no final chegamos à conclusão seguinte: como em 2008 aconteceu o Sínodo dos Bispos em Roma, com o tema sobre a Palavra, nesses sínodos normalmente o Papa escreve uma encíclica, e nós estamos esperando esta encíclica. Portanto, nós decidimos não produzir nenhum documento oficial. Apenas foi feita uma mensagem sobre o sentido da palavra, dizendo que a nossa pastoral ela caminha a partir da palavra de Deus. Foi dado, então, dentro da Assembleia, uma ênfase muito grande à palavra de Deus. Esse foi um dos temas, aliás, o tema principal. Alguns outros temas, por exemplo, discutir sobre o 3º Plano Nacional de Direitos Humanos. Isso foi um tema muito falado, muito discutido. A questão das comunidades eclesiais de base. Também nós tivemos lá, por exemplo, falando sobre o momento político, já que esse ano nós temos eleições. Outra questão foi, dentro desse momento que nossos presbíteros estão vivendo no Brasil, com essa questão de abusos sexuais, a questão da imprensa, tudo isso. Então foi falado muito sobre a questão desses fatos que estão acontecendo com a nossa igreja. E por isso, então, para animar um pouco os nossos presbíteros, os bispos, nós publicamos uma carta direcionada a todos os presbíteros. Então é mais um dos temas assim que foi também colocado dentro da Assembleia. E diversos outros temas assim menores vão aparecendo, discutindo, refletindo para direcionar a nossa pastoral. Dom Paulo, quer dizer então que a questão da pedofilia foi tratada com muita seriedade, mas realmente não foi o tema central do encontro? Não foi este o tema central. Houve um momento, um dia realmente de reflexão sobre isto. Os bispos que têm convivido com essas realidades nas suas dioceses tentaram colocar o seu problema, as dificuldades. Agora, uma decisão assim, muito forte foi tomada, que aparecendo esses casos, que a igreja ela precisa agir com seriedade, penalizar tanto canonicamente como lado civil essas pessoas, e dizer que a igreja ela existe para dar testemunho. E esses fatos, poucos fatos que têm aparecido, que na verdade tornam assim para a gente uma grande chaga na nossa igreja, e a igreja está preocupada com isso, porque na verdade ela existe para dar testemunho, para evangelizar, não é para ser uma referência para o nosso povo, e não com maus testemunhos, como tem acontecido com alguns dos nossos presbíteros, nossos sacerdotes. Dom Paulo, diante de tantos temas, estes assuntos discutidos, então, não são assuntos só de interesse da igreja, envolvem aí interesses de toda a sociedade.
Não, a questão, por exemplo, do terceiro plano de direitos humanos, esse plano nacional de direitos humanos, isso interessa a todos nós. É claro que até foi colocado muito lá na Assembleia que a CNBB aceita grande parte deste programa. Alguns pontos que ela não concorda. Por isso houve discussões e, claro que a igreja vai fazer a sua parte até de pressão para dizer que não concorda com determinadas situações. A questão, por exemplo, do momento político, não é esse para todos, não é uma questão só da Igreja Católica. Quer dizer, todos nós brasileiros estamos envolvidos dentro desse processo do momento político. A questão da ficha limpa, por exemplo, não é? Ou ficha suja, não é? Isso interessa a todos os brasileiros se a gente quer um Brasil sadio, um Brasil que seja assim, saudável na caminhada do seu povo. Dom Paulo, o 16º Congresso Eucarístico Nacional este ano apresentou uma grande novidade, que foi o seminário de bioética, e o senhor teve a oportunidade de participar das discussões ali nesse seminário. O que o senhor pode adiantar e trazer para a gente quanto a este assunto? Eu digo que o Congresso foi um momento assim, muito forte na nossa igreja. Eu digo para o Brasil porque aconteceu lá em Brasília e tendo como tema a unidade. Na verdade, é isso, a Eucaristia, que provoca discípulos missionários na unidade. Então foi um momento assim, muito importante, celebrando os 50 anos de Brasília e os 50 anos da Arquidiocese de Brasília. Agora o Congresso ele teve realmente esses dois momentos, né, que foi o momento da bioética, né, esse congresso voltado para isto, o simpósio sobre bioética e o simpósio teológico. Eu tive a oportunidade de participar do simpósio de bioética e tivemos lá alguns conferencistas mostrando assim a questão da vida, não só a vida humana, mas a vida do planeta, da ecologia, a vida, quer dizer, tudo aquilo que favorece para que as pessoas tenham verdadeira vida. E todos os palestristas, todos os conferencistas que ali apareceram realmente mostraram assim, uma segurança muito forte e um conhecimento muito grande desta realidade da vida. Defesa da vida em todas as suas circunstâncias. É claro que a igreja tem essa opção de que a vida ela é desde a concepção até a morte natural. Isso foi muito defendido lá dentro desse simpósio de bioética. E foi realmente uma grande riqueza para todos os participantes, quase 1000 participantes que ali estavam. Dom Paulo, nós queremos agradecer muito essa entrevista e a discussão desses dois temas, né? 48ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil e o 16º Congresso Eucarístico Nacional. Eu agradeço essa oportunidade de estar falando sobre isso, porque a gente viveu durante mais de quase 15 dias, não é, lá em Brasília, participando de tudo isto. E gostaria até de parabenizar a você, internauta, que nos acompanha e que vem acompanhando essas caminhadas da igreja. Olha bem que os meios de comunicação ajudam muito a colocar à disposição de todos aquilo que vai acontecendo. E você continue, então, acompanhando aí o pensamento da igreja, as nossas reflexões através desses canais tão importantes da comunicação, principalmente hoje via internet. O nosso abraço, então, para você. De São José do Rio Preto, André Botelho, para o Sistema Diocesano de Comunicação.